Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um programa do Dicas do Paulo. E para dar dicas para a gente, o professor Dr. Paulo Correia, diretamente da EASH USP. No episódio de hoje tem 3 dicas separadas que o professor vai trabalhar sobre elas. Dicas muito interessantes na construção dos mapas conceituais. Professor, primeiramente agradecer sua participação em mais um Dicas do Paulo, começando com a primeira pergunta de como fazer mapas colaborativos e qual a importância dessa forma de mapeamento. Olá, Bruno, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite de estar aqui no Dicas do Paulo com você para conversar sobre mapas conceituais com a nossa audiência. Beleza, professor, muito obrigado. Iniciando as perguntas de hoje, qual seria a importância do mapeamento colaborativo e como fazer esse tipo de mapeamento? Ótima pergunta, Bruno. A colaboração tem tudo a ver com mapas conceituais. A gente só precisa tomar alguns cuidados para não achar que os mapas conceituais vão solucionar todos os desafios que uma equipe produtiva, uma equipe de alta sinergia precisa superar, né? Então, para que a colaboração funcione, é super importante que todos os participantes se preparem para o momento da colaboração, ou seja, é preciso saber o tema a ser discutido, os objetivos a serem alcançados com essa reunião e, eventualmente, qual é a entrega, há alguma tarefa que nós vamos precisar cumprir em grupo. Então, diante de tudo isso, os mapas conceituais eles podem ser super úteis porque a gente acaba tendo um diagrama visual que todo mundo que participa da colaboração pode ver ao mesmo tempo. Então, é como se a gente editasse um mesmo documento de texto todos juntos, é como se a gente criasse algo todos juntos ao mesmo tempo, e no caso dos mapas conceituais, essa criação envolve as relações conceituais, ou seja, como nós entendemos o tema que está norteando o nosso processo colaborativo. Por isso que mesmo, né, se você tiver um processo colaborativo que vise, sei lá, construir algo, né, algo procedimental, algo mão na massa, às vezes é necessário a gente, antes de colocar a mão na massa, entender exatamente o que está por trás dessa construção, dessa elaboração. E por isso que muitas vezes é útil que uma equipe se reúna para discutir as bases conceituais daquilo que vai ser feito colaborativamente. Então, neste caso, de novo, é super útil contar com os mapas conceituais, porque todo mundo colabora vendo o mesmo mapa, consegue editar e fazer sugestões para melhorar esse mapa, e no final desse processo colaborativo, esse mapa provavelmente já vai refletir o entendimento que o grupo tem sobre o tema representado. Então é ótimo porque este mapa final, resultado de esforço do grupo todo, ele pode ser útil também para comunicar as impressões do grupo sobre o tema para outras pessoas que não estavam participando ativamente do processo de colaboração. A gente pode ilustrar este fenômeno, né, de colaboração com mapas, né, imaginando um professor numa sala de aula, onde toda a turma precisa discutir um determinado assunto, só que aí o professor decide pedir para que os alunos se organizem em pequenos grupos para criar mapas conceituais. Então a ideia é que alguma discussão já ocorra entre poucos alunos, né? E aí depois disso ele pode fazer a socialização dos mapas de grupo, né? Com toda a turma pedindo para que cada grupo apresente o seu mapa para os demais colegas. Então é legal perceber que neste modelo que eu estou dando aqui para ilustrar, você tem duas instâncias de colaboração, né? Uma primeira em pequenos grupos, onde os alunos discutem com seus pares o assunto e criam um mapa conceitual, e uma segunda instância onde esses pequenos grupos apresentam para a turma toda os mapas criados. Então eu acho que é super importante usar os mapas na colaboração, sobretudo, e aí eu volto ao início do que eu estava comentando aqui com você nessa primeira resposta, sobretudo quando a gente tem clareza sobre o que precisa ser atingido no processo colaborativo. Professor, muito obrigado pela resposta. Essa foi uma resposta muito interessante da importância do uso
dos mapas colaborativos e qual finalidade a gente deve usar esse tipo de mapeamento. Professor, nos trabalhos do nosso grupo, até em outros episódios do podcast, nos seus trabalhos como live, o senhor já citou bastante o CIMAP Tools como uma forma de realizar um mapeamento conceitual. Professor, como que a gente pode experimentar o CIMAP Cloud? O que é o CIMAP Cloud? Quais são os benefícios dele? É possível traçar uma comparação entre ele e o CIMAP Tools? É possível sim, Bruno. E a gente pode começar imaginando que o CIMAP Cloud é um CIMAP Tools que eu não preciso instalar no meu computador. Então, todos aqueles que já acompanham o trabalho do nosso grupo sabem que a gente gosta muito do CIMAP Tools para fazer mapas conceituais digitais, né? E tem uma série de vantagens quando a gente usa o CIMAP Tools, como, por exemplo, a facilidade de revisar os nossos próprios mapas ao longo do tempo. Mas imagine que um determinado sujeito ele não quer ou ele não consegue instalar o CIMAP Tools no seu computador. Então ele pode usar o CIMAP Cloud, e basta você ir no Google e digitar CIMAP Cloud e você vai achar o link. E você faz um cadastro nessa plataforma, que também é do IHMC, ou seja, é da mesma instituição que formulou e criou e desenvolve até hoje o CIMAP Tools. Só que a vantagem é que o CIMAP Cloud a gente acessa pela internet e você lá tem quase que todas as funcionalidades disponíveis no CIMAP Tools. A grande vantagem que a gente pode observar com o CIMAP Cloud é que nós vamos trabalhar na nuvem, né? Ou seja, nós vamos trabalhar na internet. Então é mais fácil a gente organizar um trabalho colaborativo usando o CIMAP Cloud do que o CIMAP Tools. Então, se eu tiver que fazer uma atividade colaborativa com você e com mais alguns integrantes do nosso grupo de pesquisa para discutir algo que a gente esteja fazendo nesse momento, tenha certeza que eu vou preferir o CIMAP Cloud, porque todos nós vamos conseguir acessar o arquivo e mexer no arquivo ao mesmo tempo. E isso volta, né, a lembrar a gente da primeira resposta que eu dei no Dicas de hoje, que o fato da gente mexer e ver o mesmo mapa todos ao mesmo tempo, isso é um elemento que facilita e potencializa a colaboração. Então, o CIMAP Cloud, se eu tiver que fazer uma resposta mais resumida, ele é o CIMAP Tools que eu não preciso instalar no meu computador, e além disso, ele é o CIMAP Tools que é mais fácil de eu colaborar com outras pessoas que querem desenvolver um mapa conceitual sobre um tema comum. Muito obrigado pela resposta, professor. É mais uma alternativa muito interessante para quem gosta de fazer mapa e às vezes não tem uma condição no equipamento de estar instalando o CIMAP Tools ou estar em um computador público, utilizar o CIMAP Cloud como uma forma de estar realizando seu mapeamento independente da condição. Professor, uma outra pergunta. Os mapas conceituais, é possível utilizar eles para aprender a aprender? E como fazer isso? Porque para muitos não pode ser uma condição muito fácil, né? Eu diria, Bruno, que os mapas eles são muito úteis para a gente aprender a aprender, mas infelizmente eles raramente são explorados para essa finalidade. Então, se a gente pensar na maioria do uso, né, que as pessoas, que os mapeadores fazem dos mapas conceituais, é sobretudo para representar algum tipo de conhecimento, ou melhor dizendo, é para lidar com o conteúdo, algo que eu estou aprendendo, algo que eu quero entender melhor, algo que eu quero discutir com outras pessoas. Então, a gente pode aqui também imaginar mapeamento colaborativo. Mas em todas essas situações, perceba que o elemento central é sempre o conteúdo, é sempre o tema que eu vou representar, é sempre tentar revelar as estruturas de conhecimento que eu tenho sobre um determinado assunto. É claro que isso é importante e isso justifica o uso dos mapas conceituais. Mas, imaginando que a gente faça uso constante dos mapas conceituais para estudar um tema ou uma disciplina, o que a gente vai ter no final de um período é uma coleção de mapas conceituais. Ou seja, eu tenho um portfólio de mapas conceituais e isso é algo muito, muito valioso. Justamente porque, se eu tiver à disposição esse portfólio, essas fotografias que eu fui tirando ao longo do processo de aprendizagem, eu posso, ao final do processo, refletir sobre como eu aprendi
o que eu aprendi no final do processo de aprendizagem. Eu posso começar a me questionar sobre qual foi o momento-chave mais importante que me fez perceber que eu não tinha entendido um determinado conceito e, a partir dali, eu destravei a aprendizagem. Então, aprender a aprender, que é algo essencial para a gente conseguir, sobreviver na sociedade contemporânea, onde o conhecimento avança cada vez mais rapidamente. Então, para a gente dar conta desse rápido avanço do conhecimento, é indispensável que a gente desenvolva as nossas capacidades de regular e controlar a nossa própria aprendizagem. Ou seja, eu tenho que ser capaz de entender que existem formas preferenciais para eu entender conteúdos, por exemplo, da área das ciências. Eu tenho outras estratégias de estudos que são mais eficientes para a área de humanas, e assim por diante. E cada um vai ter as suas formas de aprender mais eficientes. O grande desafio que a gente tem hoje é alertar as pessoas que elas precisam descobrir estas formas preferenciais e passar a usá-las de uma forma mais intensa, porque a partir disso elas vão desenvolver as capacidades que estão associadas a esse aprender a aprender. Então, este é um esforço sempre que começa com o próprio aluno, com o próprio aprendiz, e para a sorte de todos nós somos sempre aprendizes de alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então, os mapas conceituais, e aqui também cabe um destaque, qualquer outro tipo de registro que eu consiga colocar nesse meu portfólio, os mapas e esses registros são super úteis para que eu reflita sobre o processo e descubra as melhores formas de estudar e de aprender a aprender. Se a gente fizer isso com alguma persistência, em muito pouco tempo a gente se torna capaz de controlar e de regular a nossa própria aprendizagem. E certamente nesse contexto os mapas conceituais são uma das ferramentas muito úteis para disparar esse tipo de reflexão. Professor, muito obrigado pela essa dica. Essa dica é muito importante. Ela se encaixa até mesmo para mim, porque majoritariamente eu uso os mapas conceituais como forma de representar um conteúdo de uma dada disciplina ou de um dado contexto. E eu estou incrementando aos poucos os mapas conceituais para aprender a aprender. Então essas dicas servem para todos nós. Eu gostaria de agradecer por mais um episódio do Dicas do Paulo. As dicas de hoje foram extremamente interessantes, varreram várias áreas do assunto dos mapas conceituais, começando com os mapas colaborativos, o CIMAP Cloud como uma forma de fazer os mapas colaborativos e finalizando como a gente aprende a aprender com os mapas conceituais. Professor, depois dessa rodada, só gostaria de agradecer pelas dicas de hoje. Agora é só colocar todas essas dicas em práticas. Nos vemos no próximo Dicas do Paulo. Muito obrigado. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!